Oi, bom dia meninas! Hoje eu vim ter uma conversa aqui com vocês sobre métodos anticoncepcionais. É a pergunta mais frequente que eu ouço no consultório e que me fazem também muito aí nas mídias e nas redes sociais. Doutora, qual é o melhor método anticoncepcional para mim? Eu sou a doutora Luciana Miele, eu sou ginecologista e mastologista e hoje a gente vai conversar sobre escolha do método anticoncepcional. Então, o maior recado que eu quis trazer hoje para vocês é que não existe o melhor método anticoncepcional. Existe aquele método que vai ser o melhor e o mais indicado para a paciente, para você, naquele período. Por quê? Porque a vida da gente muda e as expectativas e as necessidades da gente também mudam no decorrer da vida. Assim como muitas vezes a nossa TPM, o nosso fluxo, as nossas cólicas, o nosso ciclo. Às vezes a gente não tem uma contraindicação num determinado período da vida e depois diagnostica uma contraindicação, como por exemplo uma trombofilia, né, que é uma tendência a ter coágulos no sangue. Então tudo isso é dinâmico e vai mudando. E por isso que o melhor método anticoncepcional é aquele que é melhor para você naquele período, naquele momento da vida. Então sempre tem que estar reavaliando e para fazer as escolhas eu vou colocar algumas dicas aqui para vocês para a gente poder escolher melhor. Então, o que eu sempre gosto de conversar com as minhas pacientes e que eu peço para elas é elaborar um roteiro, como se fosse assim o que elas desejam de uma anticoncepção, porque é importante também que isso varia de paciente para paciente. Bom, se eu sou esquecida de tomar, talvez o anticoncepcional via oral não seja a melhor indicação para mim, né? Aí talvez tenha que ser um implante, um adesivo, um anel ou um DIU. E também como é que é o padrão de sangramento, o fluxo, né? Se tem muito fluxo, muitos coágulos, muitas cólicas, isso também vai interferir na escolha do anticoncepcional. Então eu sempre digo para chegar com um roteirinho, que aí a gente já vai conversando e a gente já consegue ir escolhendo melhor. Então a primeira dica é essa. Outra dica é se informar bastante, tá? Ler bastante, conhecer bastante todos os métodos. Às vezes a gente vê que as pacientes nem sempre conhecem o implante, os DIUs hormonais, os não hormonais, nem sempre conhecem o anel vaginal, tem o adesivo, né? Então, sempre quanto mais informação, mais fácil fica de escolher e melhor a gente escolhe, mais a gente acerta. E outra coisa é conversar bastante com o seu gine, né? O ginecologista ele tá aí para orientar, para ajudar e para esclarecer. Então esses são os 3 pontos principais para a gente começar a pensar numa boa escolha de um anticoncepcional. Outras informações super importantes para o ginecologista de vocês é se vocês têm enxaqueca, principalmente aquela peri, né, pré ou perimenstrual, enxaqueca com aura ou sem aura. Então a enxaqueca com aura são aqueles sintomas neurológicos que estão associados aí no período pré-menstrual. Então se dá escotomas, que são aquelas manchinhas pretas, se dá informigamento, se a gente fica com fotofobia, né, não consegue tolerar direito à luz. Então isso é uma enxaqueca já um pouquinho mais complicada e que ela contraindica o uso de determinados tipos de anticoncepcionais via oral. Então, presença de enxaqueca, hipertensão não controlada, diabetes não controlado, também tem que prestar bastante atenção. Sobrepeso ou obesidade, tem que prestar bastante atenção qual o tipo de anticoncepcional também que a gente vai utilizar. Então essas informações são bem importantes, além da trombofilia, né, e da trombose venosa profunda prévia. Então paciente portadora de trombofilia, que é uma alteração, né, genética geralmente, que a paciente ela tem tendência a formar coágulos e ter trombose nas pernas ou tromboembolismo pulmonar, também é uma contraindicação para determinados tipos de anticoncepcional via oral. Então essas informações são super valiosas, são importantíssimas na hora da gente escolher a anticoncepção correta e até de contraindicar, porque tem alguns anticoncepcionais que não vão poder ser utilizados nessas situações. O câncer de mama, claro, é uma contraindicação absoluta para o uso de qualquer tipo de anticoncepção hormonal, tá? Existem aí até alguns estudos que tentam mostrar ou provar algumas teorias diferentes, mas no momento, câncer de mama atual ou prévio, qualquer paciente que tenha tido câncer de mama
em qualquer momento da sua vida, não pode usar anticoncepção hormonal, incluindo os DIUs, tá? Mas ela pode usar, então, os DIUs não hormonais, que são os DIUs de cobre e prata, que também são bem eficazes e bem indicados nessas pacientes. Então, relembrando aí os tipos todos de anticoncepcionais que a gente tem, né? Os anticoncepcionais via oral combinados, né? Que tem estrogênio e progesterona. Os anticoncepcionais via oral só com progesterona. Nós temos aí o anel vaginal e o adesivo, né? Que eles são combinados também, tem estrogênio e progesterona. O implante hormonal, né, que ele é, então, aquele bastãozinho subdérmico que se coloca na face interna do braço, que só tem, então, progesterona, e os DIUs, né, os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Os DIUs hormonais, eles são também à base de progesterona, eles não têm estrogênio, e os DIUs não hormonais, todos eles contêm cobre. Então, esses são todos os métodos aí que estão à nossa disposição para escolher de acordo com o desejo da paciente, de acordo com a necessidade e as contraindicações dela. Então, vocês viram quantas opções de anticoncepção existe, né? Quantas também contraindicações e como é complexo, né? E um pouquinho delicado a gente escolher. Então, não tem um método mais certo ou melhor de todos, né? Isso eu vou falar de novo. O método é o melhor para você, para aquela paciente naquele momento. E é importante escolher junto com o seu ginecologista e com bastante informação e ler bastante a respeito, que aí a gente tem mais chance de acertar. Mas mesmo assim, às vezes a gente vai fazer um teste e em alguns meses depois a gente vai ter que trocar o método anticonceptivo porque aquele, infelizmente, nem sempre dá certo de primeira. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Vocês podem deixar aqui os comentários, as dúvidas de vocês e agradeço muito aí o pessoal que tá seguindo, que tá inscrito no canal. Tem tido uma troca assim muito legal, fantástica aí de informações. E obrigado então por se inscrever e nos falamos no próximo vídeo.